Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Saúde e Cidadania, novamente eu estou com vocês e hoje nós estamos com uma manchete de jornal. Essa manchete que vocês estão vendo aqui do Correio do Estado, ela me chamou muita atenção porque ela está falando e trazendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal que me preocupa demais. Então olha só, vamos ler novamente juntos o que diz essa manchete. Só bafômetro e exame de sangue valem para a lei seca. Ou seja, todas as pessoas que estiverem alcoolizadas ou drogadas, enfim, infringindo todas as condições que nós sabemos que levam a acidentes e a mortes de uma forma assim gritante no Brasil toda, só podem ser criminalizados, só podem ser penalizados através do exame do bafômetro e do exame de sangue. Qual que é o problema disso? O problema disso, meus amigos, é que as pessoas podem negar a fazer. Então nós estávamos evoluindo, nós estávamos indo para um caminho em que o parecer, por exemplo, do socorrista, do médico que está fazendo o primeiro atendimento, contava. Olha, quem é melhor do que um médico, do que um socorrista, do que alguém especializado em resgate, para dizer, por exemplo, que aquela vítima estava alcoolizada? É tão fácil fazer esse diagnóstico, não é verdade? A gente, pelo hálito, pela forma como a pessoa se apresenta, pela marcha, às vezes tem condições. O causador do acidente, não é? Ele fica íntegro e causa a morte, às vezes, de um outro cidadão, ou porque ele está de bicicleta, ou porque ele está de motocicleta, e ele íntegro, ele pode caminhar. Olha, a marcha etílica é uma marcha conhecida, nós não podemos mais usar isso. Ou seja, estão acabando com a lei seca. Eu lamento, eu fico muito triste, o Supremo Tribunal tomou essa decisão, houve um empate, só para vocês verem da imperfeição da questão. Não foi unanimidade, ou seja, existem brechas na lei, então, que permitem que a decisão fosse outra, porque foi 4-4, quer dizer, 4 desembargadores não concordam, por exemplo, com essa questão e acham que é válido, sim, o parecer do médico que atende no hospital, enfim, de quem faz o resgate. Já os outros 4 acho que não. Bom, eu posso dizer uma coisa, nós andamos para trás. E o programa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso e de outras questões relacionadas a acidentes e a resgate no SAMU. Então, eu fiz essa abertura para justificar o nosso tema, lamentar, e quero convidar todos vocês para nos acompanhar, porque agora nós vamos para a Central de Regulação Médica do SAMU. Eduardo, me acompanha. Bem, como eu havia dito, estamos aqui na Central de Regulação do SAMU. Vocês lembram do que eu falei há pouco a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal de aceitar somente como prova de condutor de veículo que esteja alcoolizado o bafômetro ou o exame de sangue. Isso é um retrocesso, como nós acabamos de colocar. Vamos conversar agora com quem faz o resgate. E eu estou aqui com o nosso coordenador médico do SAMU de Campo Grande, Dr. André Brito, cirurgião, excelente médico. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos muito tempo. Sim. E é um prazer novamente estar com você aqui, André. Prazer é meu, Dr. Cury. Sempre bom receber você aqui. Muito obrigado. André, essa questão, né, do condutor alcoolizado continua seríssima, né? Infelizmente é uma questão muito séria,
e que é um fator causal importante dos acidentes e que, infelizmente, com esse retrocesso na lei, nos deixa muito preocupados. André, nós tínhamos uma estatística, né, na época que eu estava aqui no SAMU, em que era quase, nós poderíamos afirmar naquela época, que era quase 100%, né, de chance de nós termos um condutor alcoolizado envolvido no acidente a partir das 11 horas da noite de qualquer dia. Isso continua, André? Isso continua. A gente percebe que período noturno e finais de semana há uma incidência maior de embriaguez no envolvimento de acidentes, mas hoje a gente começa a perceber também em outros horários, dias de semana, eventualmente existem condutores alcoolizados envolvidos em acidentes. Quer dizer que, na verdade, então, essa questão, essa epidemia, né, essa endemia de colisões, de acidentes de trânsito está piorando. Então, na verdade, está piorando. Campo Grande tem algumas características em relação a outras cidades. Hoje, o maior fator envolvido nos acidentes, nas colisões de trânsito, realmente é o fator velocidade. Esse é o maior fator envolvido. Nós temos vias largas, a população ainda não tem uma educação adequada no trânsito e age muitas vezes com imperícia e imprudência no trânsito. Mas realmente a velocidade aliada ao álcool, isso realmente é uma combinação que resulta em colisões e acidentes muitas vezes fatais. Ok, olha, esse bloco nós já terminamos. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já já. Conto com vocês. Já já estamos de volta. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E a Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Bem, no nosso retorno, nós agora vamos conversar com o coordenador, com o supervisor dos técnicos auxiliares de regulação médica. Essa abreviação chama TARM. São eles os primeiros a receber a ligação. Quando você discar 192, que você estiver precisando de ajuda, de orientação, em situações realmente de emergência, a primeira pessoa a receber essa ligação são esses profissionais que estão aqui nas minhas costas, né? Eles chamam técnicos auxiliares de regulação médica, são os TARMs. São os primeiros a fazer as perguntas, pedir o endereço, isso é fundamental. Às vezes a pessoa se irrita e... está demorando muito, mas como é que nós podemos deslocar uma viatura se nós não soubermos o endereço completo, as referências, né? De preferência alguma coisa a respeito do que está acontecendo, né? Até para a gente disponibilizar um veículo que esteja em condições de prestar aquele atendimento. Então é muito importante isso. Mas eu estou aqui com o coordenador, que é o Alexandre. E a pergunta, Alexandre, hoje, que nós precisamos esclarecer, é a questão das pessoas alcoolizadas, né? Já causam um monte de transtorno, mortes, enfim, no trânsito. Mas tem muita gente ligando para cá, alcoolizado também, causando transtorno. Gostaria que você explicasse isso para a nossa população, Alexandre. Sim, isso tem prejudicado bastante o nosso atendimento. O atendimento do TARM. Essas pessoas normalmente não são colaborativas, são pessoas que prejudicam o atendimento, aumentam o nosso tempo-resposta, não nos passam as informações necessárias para a gente realizar um bom atendimento e são pessoas que contradizem a nossa função, né? Acabam atrapalhando realmente. E às vezes passam trote também, né? Às vezes eles ligam à toa, que a gente pode até colocar isso como um trote, não é verdade? Sim, pelo tom de voz, o TARM ele usa de técnicas de atendimento e pelo tom de voz, um tom de voz confuso, né, um tom de voz alterado muitas vezes, ofensivo, e que acaba o atendente entendendo que é um trote, né, e às vezes tem situações em que isso atrapalha bastante. Ok. Muito obrigado, Alexandre. Agora nós vamos continuar. Eduardo, me acompanha. Vamos conversar com o Dr. André e os médicos que estão fazendo regulação hoje.
Bem, eu estou aqui agora novamente com o Dr. André, e aqui do nosso lado esquerdo estão os médicos reguladores de hoje. São 3 médicas e 1 médico que fazem hoje todo o serviço de regulação médica. Ou seja, são eles que tomam as decisões frente às informações que vocês passam para disponibilizar o recurso necessário que vocês acham que precisam. São esses médicos que estão aqui, as 3 doutoras e o doutor. Mas vamos continuar com o nosso assunto sobre a questão do esvaziamento da lei seca, uma vez que o Supremo Tribunal Federal só aceita como prova contundente de que o condutor esteja alcoolizado o exame de bafômetro e o exame de sangue, a alcoolemia. Então eu quero perguntar para o doutor André aqui. Doutor André, na sua experiência, qual é a sugestão? Como é que nós saímos desse imbróglio? O que o senhor tem a dizer para a nossa população? Como resolver essa questão? Bom, frente a essa nova situação, considerada pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o testemunho, seja do agente de trânsito, ou seja de profissionais envolvidos no atendimento, não valem mais para se constatar a embriaguez do condutor, nós achamos necessário uma mobilização da sociedade, no sentido de que pressionemos o Poder Legislativo Federal para que se aprovem mudanças na lei seca para que ela não se torne uma lei inócua. Mudanças específicas no sentido de a pessoa que se recusa a fazer o teste do etilômetro, que se recusa a fazer a alcoolemia, ela já seja imputada uma presunção de culpa, para que se torne um agravante na investigação posterior do caso. Isso, cortando, doutor André, mas a verdade é a seguinte, isso já existe praticamente no exame de paternidade, né? No exame de DNA. Mas a pessoa se recusa, já existe a presunção da paternidade, né? Quer dizer, nós poderíamos caminhar por aí, não, na questão do condutor alcoolizado, né? Poderíamos seguir nesse sentido, né, de presunção, ou mesmo, né, aprovar na legislação a obrigatoriedade de se realizar esses exames, não obstante a questão de se produzir produzir provas, né, contra si mesmo, mas nesses casos específicos isso tem que ser realizado, isso tem que ser necessário para que não fique uma sensação de impunidade, que é o que essas medidas agora estão gerando. Ok. Bom, eu quero aproveitar a presença do Dr. André e nós vamos chamar aquele nosso quadro Dicas Importantes. Dr. André, nós vamos chamar agora Dicas Importantes. Vamos lá, Eduardo. Olha, a dica importante que eu tenho para trazer para vocês hoje, eu faço questão de fazê-lo aqui dentro do SAMU e tendo aqui do meu lado direito os radiooperadores de veículos, são exatamente os despachantes dos nossos veículos, responsáveis por encaminhar as ambulâncias quando elas são liberadas pela regulação médica. E fora isso, eles fazem um trabalho maravilhoso de controle de onde estão os veículos, quanto tempo leva de deslocamento e assim sucessivamente. Mas a dica, em homenagem a eles, eu quero dizer o seguinte, olha, nós precisamos, como o Dr. André Brito falou, nos mobilizar para que não fique esvaziada a lei seca. A presunção de culpa da pessoa que está alcoolizada é muito importante quando ela se nega a fazer o exame. Olha, por favor, né? Você se nega a fazer uma coisa, é porque você tem a sua culpa. Olha o exemplo desagradável, horroroso, que o técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, acabou de dar essa semana. Ele é pego numa blitz no Rio de Janeiro, se negou a fazer o exame de bafômetro, tanto ele como a esposa não tinham habilitação, pelo menos no momento, para apresentar. Houve necessidade da esposa ir buscar uma pessoa habilitada para levar o veículo. Sabe o que aconteceu com ele? Pagou R$900 de multa. Olha, tenha santa paciência. O exemplo vem do comandante da nossa seleção brasileira. Nem ele não respeita isso. Quer dizer,
Nós estamos numa anarquia, nós estamos numa situação em que a ética, a moral, a educação não tem mais vez? Tem sim. Nós vamos lutar sempre. E esse programa vai sempre colocar essas questões e nominar essas pessoas como eu estou nominando você, Mano Menezes, que para mim já estaria dispensado da seleção brasileira só pelo fato de estar dirigindo alcoolizado, irresponsável. Esse é o meu dica importante de hoje. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Bem, vamos continuar agora. Nesse bloco, eu convidei um dos médicos que estão na regulação aqui no SAMU. Lembra? Eu comentei 3 doutoras e um doutor. Muito bem, eu estou convidando o doutor Rodrigo Quadros, que é médico desde que foi implantado o SAMU. Aliás, implantamos juntos o SAMU, né, doutor Rodrigo? Exatamente. E é um prazer encontrá-lo aqui hoje, mas o doutor Rodrigo hoje também é responsável pela coordenação do SAMU regional. Tudo bem, doutor Rodrigo? Bom dia, tudo bem? Para mim foi uma honra ter participado desde o início com o mestre que nós tivemos, Dr. José Eduardo Cury, e com isso a gente pôde aprender bastante coisa para colocar em prática agora nesse projeto do SAMU estadual. Ótimo, muito obrigado. Mas é esse daí que nós gostaríamos de falar. Então houve a implantação e hoje a central de regulação que nós estamos visitando aqui regula também algumas cidades. Explica pra gente como é que está essa questão, doutor Rodrigo. Bom, Campo Grande iniciou como um SAMU municipal. Com a evolução dos fatos, por incentivo do Ministério da Saúde, houve um processo de regionalização para que o atendimento que é prestado no ambiente pré-hospitalar em Campo Grande possa espalhar para todo o estado. Então, Campo Grande se tornou um SAMU regional. Então, regionalizou através da inserção de mais 3 municípios ao redor de Campo Grande, tendo então um aumento da sua área de abrangência. Ao mesmo tempo, Dourados, 3 Lagoas estão no mesmo processo e, paralelo a isso ainda, o SAMU estadual foi criado para que as outras cidades, como por exemplo Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana e Anastácio, possam também ter agora SAMU sendo regionalizado e expandindo para lugares até onde então não havia esse tipo de atendimento e só o atendimento com o Corpo de Bombeiros. Excelente. Agora, na sua experiência, Rodrigo, que você já está acompanhando, os problemas que nós temos aqui, especificamente hoje tratando dessa questão da lei seca, dos condutores alcoolizados, nas outras cidades está acontecendo a mesma coisa também? Provavelmente. Esse problema não é um problema específico de Campo Grande. Então, no interior do estado, o problema tem a mesma intensidade, a mesma magnitude e provavelmente muita coisa subnotificada, e ainda tem um agravante que é a situação com as BRs, né? Então a mistura do álcool, né, BR, os profissionais que trabalham na BR, como os caminhoneiros e os pedestres que também ingerem álcool e acabam atravessando as faixas dentro de uma BR, causando vários acidentes, como a gente tem acompanhado. Olha, você vê, bem lembrado, o nosso interior sofre a mesma questão. O que modifica um pouco é o cenário, como acabou de falar o doutor Rodrigo. É mais frequente lá nós termos pequenas viagens nas BRs, seja deslocamento para a cidade, vindo da fazenda, vice-versa, trabalhadores rurais, pessoas que moram um pouco mais distantes. Então acaba a BR sendo um cenário, como se fosse uma avenida nossa aqui. Não é verdade isso, doutor Rodrigo? Exatamente, diferente de Campo Grande, que hoje você tem um anel viário, então a BR não entra dentro da cidade. E os municípios do estado, a maioria deles do interior, a BR passa por dentro do município. Então o perigo, né, o risco que existe é muito maior, né? Associado a isso o abuso de álcool nos finais de semana, à noite, então esse risco dobra, triplica. E a gente vê uma situação, uma cinemática muito mais importante, por exemplo, um caminhão, carreta, envolvida carros em alta velocidade, associado a esses pedestres, motociclistas ou então ciclistas com ingesta de álcool. Olha que beleza.
no sentido de que horror, né? Exatamente. Aqui, imitando o famoso, o Milton, que é radialista de futebol, quando alguém faz alguma besteira, ele diz, que beleza. Então, que beleza, né? Quer dizer, não muda nada no estado todo. Mas nisso eu quero fazer um cumprimento aqui público à nossa secretária estadual de saúde. Porque, doutora Beatriz Dobach Figueiredo, a senhora realmente é uma excelente profissional, uma grande conhecedora de saúde pública. Esse mérito é da senhora. Eu não esqueço que o nosso SAMU municipal começou na sua gestão. Isso é uma outra questão também. Toda a organização foi na gestão da doutora Beatriz. A implantação já foi na gestão do doutor Nelsinho e do doutor Luiz Henrique Mandetta. Mas parabéns, doutora Beatriz, porque a senhora está levando esse serviço tão espetacular, né, para o estado todo. Bom, eu quero aproveitar a presença do doutor Rodrigo aqui, meu amigão, companheiro de plantão, me ajudou a implantar o SAMU daqui, para nós chamarmos um quadro que chama Presta Atenção. Vamos chamar o quadro aí. Vamos lá, o doutor Rodrigo vai chamar, ele que vai falar. Agora vamos assistir, presta atenção. Agora vamos assistir, presta atenção. Vamos lá, Eduardo. Olha, o presta atenção que eu tenho para trazer para todos vocês hoje tem dois aspectos que precisam ser bem abordados. Um está relacionado aqui com o SAMU mesmo. Eu vou pedir, eu tenho certeza que eu vou ser atendido, mas eu vou contar uma coisinha para vocês que tem atrapalhado muito o deslocamento das ambulâncias do SAMU, também das ambulâncias do Corpo de Bombeiros. É a questão de, no tráfego, os veículos não estão dando preferência para as nossas urgências. Não estão ouvindo a sirene ou então não estão valorizando. Eu acho que não estão ouvindo, porque existe aquela questão do hábito de você andar com o som alto dentro do carro e os vidros fechados. Tome cuidado, às vezes você está num ambiente confortável, ar-condicionado, mas você está deixando de colaborar, porque não está ouvindo a sirene de um desses veículos. Olha, se isso está acontecendo com o SAMU, com certeza com o Corpo de Bombeiros também está acontecendo, com a nossa Polícia Civil, com a nossa Polícia Militar. Vamos ficar atentos. Estão se deslocando para salvar, para amenizar, para resolver uma questão de urgência, tá bom? Eu conto com o apoio de todos vocês. O segundo, presta atenção, eu quero comentar sobre aquela menina lá na praia, lá em São Paulo, de 3 anos de idade, que foi morta, ela foi assassinada por um jet ski, onde o condutor, ou pelo menos quem estava mexendo nesse jet ski, nessa moto aquática, era um menino de 14 anos de idade e que, como eu sempre comento aqui, os menores estão protegidos, eles têm o direito de matar, porque eles estão protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você for menor de idade, tiver família e um bom advogado, não vai acontecer nada com você. Lamentavelmente, essa é a verdade. Eu falo isso com indignação. Eu acho isso uma crueldade. Sabe por quê? Nessa semana que passou agora, especificamente 2 ou 3 dias atrás, os nossos jornais comentaram que 4 pessoas foram indiciadas. O mecânico foi indiciado, o padrinho do garoto, que é o dono da mansão, que é dono da moto aquática, foi indiciado. Foi indiciado o caseiro, porque levou lá, o coitado do caseiro que cumpre ordem. Quer dizer, o caseiro cumpre ordem. O patrão chega e fala, leva para lá, para a praia, a barraca, ele leva. Olha, leva lá para a praia o jet ski, o moto aquático, ele leva. Olha, monta pra gente lá a rede de vôlei, ele vai lá e monta. Esse coitado foi indiciado. Agora, o menor de idade, ninguém sabe o nome dele. E os pais? Os pais são covardes. Todos os pais de menores infratores são covardes. Eles se escondem atrás da criança. A criança, o adolescente, os protege. Porque, na verdade, esse dinossaurico do Estatuto da Criança e do Adolescente permite isso.
Então eu não posso deixar de trazer a minha indignação e dizer para vocês que eu não vou parar essa luta. Nós vamos continuar. O nosso programa vai bater sempre que for necessário nessa questão. Em outras também que são tão importantes, porque isso é cidadania, isso é saúde, isso é exercer o direito de fazer denúncias, que nós precisamos ter conhecimento. Contem comigo para isso, eu não vou deixar essa bandeira, mas eu também preciso contar com vocês. Nosso programa está terminando, eu quero agradecer muito a audiência, agradecer muito principalmente os e-mails que eu tenho recebido, a comunicação que existe entre nós, muito carinhosa, muito amiga, com algumas sugestões, com algumas críticas, também com elogios. Eu quero agradecer, mas eu preciso de vocês. Nós precisamos continuar juntos. Nós vamos fazer juntos uma Campo Grande muito melhor. Não esqueçam, no próximo sábado eu estarei aqui novamente em 2 horários, às 8h30 da manhã e às 17h45, como sempre, na Band. Um abraço, até lá! Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E a Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando.